Santo e poderoso é o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você que tem aí a Bíblia, ou se você quiser acompanhar na tela, eu queria ler aqui com você Êxodo no capítulo 32. Êxodo 32, 7. Êxodo 32, 7. Eu vou resumir aqui rapidamente. Eu vou dar um pano de fundo aqui para você entender essa palavra. E logo a gente vai discorrer aqui algumas coisas. Que o Senhor... Irmãos, quem tem fome pela palavra de Deus aqui, levanta as mãos. Então abre o seu coração, porque Deus vai falar tremendamente com você. Amém? Eu quero falar um pouquinho hoje sobre chamado. Quero falar um pouquinho hoje sobre vocação. Eu quero ensinar um pouquinho hoje à igreja sobre recomeço. Sobre recomeço. Sobre alinhamento no seu destino. Amém? Então vamos lá. Aqui nós vamos ler aonde o Senhor, Ele chama Moisés, um grande líder. E ele diz a Moisés: Moisés, pega o meu povo, tira daqui do Egito e leva para a terra prometida, leva para a terra que eu vou te mostrar, a terra que vocês vão ter bem diante de vocês, Canaã, a terra que mana leite e mel. E então Moisés pega aquele povo e ele sai na comitiva, no meio do deserto, e Moisés ele se retira para orar. E nessa instância Moisés fica aproximadamente 40 dias no monte orando. Quantos dias? 40. Quero ver se vocês estão comigo. Quantos dias? 40 dias. Irmãos, eu vou falar baixinho hoje, eu vou tentar não gritar nem falar alto, porque eu estou numa maratona muito grande de ministrações. Então eu vou tentar aqui ir devagarzinho. Moisés fica 40 dias no monte orando. E lá embaixo, o povo que ele tirou da terra do Egito, no meio do deserto, se sente só, se sente abandonado, e um começa a dizer ao outro: olha, Moisés é um farsante, Moisés é uma farsa, Moisés foi no pé, trouxe a gente aqui, colocou a gente aqui no meio do deserto e sumiu, deu no pé, Moisés não volta aqui mais não. E o coração do povo começou a ficar inflamado, um inflamando o outro, um inflamando o outro, um inflamando o outro. Quando pensa que não, o povo começa a pressionar o irmão de Moisés, Arão, fala assim, Arão, irmão de Moisés. E ele começa a pressionar Arão, pressionar, o povo vinha, Eliel, e começava a pressionar e pressionar. Nós queremos um Deus, nós queremos um Deus, nós queremos um Deus. Moisés sumiu daqui, foi embora, nós queremos um Deus. O Deus de Moisés é falso, nós queremos um Deus. E Arão cede à pressão do povo. E Arão começa a pegar os pingentes de ouro, brinco, corrente, pulseira do povo, das mulheres. E ali ele faz um bezerro de fundição, um bezerro de ouro. E é aqui onde nós vamos ler. Depois da pressão que Arão sofreu do povo. E aí Moisés estava no monte. E lá o Senhor falou com Moisés, olha só, 32, 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair da terra do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu havia ordenado. E fez para si um bezerro de fundição e o adorou e lhe sacrificou e disse: estes são estes os teus deuses, o Deus de Israel, que tirara da terra do Egito. E disse o Senhor mais a Moisés: eu tenho visto que esse povo, e eis que esse povo é de dura cerviz. Irmãos, aqui vai rolar um papo entre Deus e Moisés, Moisés e Deus. Deus, ele faz uma proposta a Moisés e ele fala: Moisés, seguinte, deixa eu matar todo mundo. Eu vou matar todo mundo, eu vou fulminar todo mundo, aí eu começo uma raça com você. O que você acha, Moisés? Irmãos, aqui eu digo que Moisés foi até assim, ousado, né? Moisés foi meio louco, irmãos. Louco mesmo, de pedra, irmão. Moisés foi louco de pedra. Moisés chega em Deus e fala assim: bonitão,
Bonito para sua cara, né? Você tira o povo lá da terra do Egito, traz aqui, mata eles aqui. Aí o que vão dizer o povo de você? Que você é um Deus mau? Que você mata as pessoas com as suas mãos? Irmãos, olha a ousadia de Moisés. Pastor, ficou só nisso? Não, Moisés fala para Deus assim, irmãos, arrependa disso que você está falando desse povo, rapaz. Arrependa, tira essas palavras. Irmãos, olha a loucura que Moisés estava falando com Deus. Mas na verdade, irmão, Deus estava testando o coração de Moisés. Porque quando Deus ele chama alguém, Deus ele sempre vai buscar conhecer o coração dessa pessoa que ele chamou. É por isso que muitas pessoas começam bem e terminam mal. Porque Deus até chama elas, mas no meio da caminhada Deus faz alguns testezinhos leves assim com o coração dela, e ela já acha que é demais, que já ganhou dinheiro demais, que já é o cara demais, já é bom demais, que já é isso e aquilo e tá. Quando pensa que não, a soberba precede a ruína, caiu, já era. Deus testa o coração de Moisés, mas ele fala assim: no povo você não vai tocar não, você mata eu você pode matar aqui em cima, no povo você deixa quieto. Deus olha para Moisés e fala: Moisés, você é o cara. É de gente assim que eu preciso, Moisés. Aí presta atenção, eu estou resumindo aqui o papo de Moisés com Deus, Deus com Moisés. Olha o versículo 15. E voltando-se, desceu Moisés do monte com 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos lados. De um e de outro lado estava escrita. As tábuas eram obra de Deus. Fala assim, obra de Deus. Não, mais forte, fala obra de Deus. Fala assim, as tábuas eram as obras de Deus. Também a escritura eram a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: alarido de guerra no arraial. E respondeu Moisés: olha, não é alarido dos vencedores e nem alarido dos vencidos, mas são alaridos, barulhos de que cantam eu ouço. E logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e a dança. O bezerro e as danças. Quando Moisés desce, que ele bate o olho, primeiro ele vê o Deus falso, e depois ele vê a adoração a esse Deus falso. Então, acendeu-se-lhe o furor, a ira, e ele pegou as tábuas nas mãos e arrojou e as quebrou ao pé do monte. Talvez você sentado aí na cadeira, você não consegue ter dimensão daquilo que nós lemos aqui. Porque Moisés não estava carregando, irmãos, na mão algo que outro homem tinha feito. Nós lemos aqui que Deus, o próprio Deus, escreveu com o próprio dedo nessas tábuas. Rogério, a palavra fala que essas tábuas eram a obra de Deus. Irmãos, Deus tem falado comigo demais sobre isso aqui. Eu acho que eu vou continuar pregando isso aqui, eu acho que o resto do ano. Porque Deus tem falado disso demais no meu espírito. Você sabe por quê? Porque isso aqui parece demais com a nossa história. Pastor, parece o quê? Eu não tenho pedra, pastor, eu não quebro. Para que besteira é essa, pastor? Irmãos, presta atenção. Quantas foram as vezes que Deus confiou algo nas nossas mãos? Quantas foram as vezes que Deus pegou algo que Ele mesmo fez, que Ele mesmo criou, um dom, um chamado, um ministério? A própria obra de Deus. E Ele entrega nas nossas mãos e vem cá. As tábuas era a direção para o povo, daí. Era a instrução para o povo. Era dali que o povo seria instruído. Lá era as escritas, eram os 10 mandamentos para o povo. Ou seja, Moisés estava descendo com a direção para o povo. Ele foi lá e ele passou muito tempo com Deus. E lá nesse muito tempo com Deus ele adquiriu algo. Porque é sempre assim, irmãos. Quando você fica muito tempo com Deus, você adquire algo de Deus.
Quando você passa tempo com Deus, a natureza de Deus é imposta em você. Quando você passa tempo com Deus, as revelações de Deus vêm sobre você. Quando você fica com Deus no secreto, lá no secreto, Deus ele implanta a obra dele, as coisas dele dentro de nós. E aí nós pegamos, em muitos casos, acontece na nossa vida o que aconteceu com Moisés. Pastor, o que aconteceu com Moisés? Pela terceira vez, Moisés expôs a velha natureza. Moisés expôs aquilo que ele lutava contra todos os dias. Pastor, o que era isso? A Bíblia diz: a ira. Você lembra em Êxodo 2, esses dias atrás nós lemos em Êxodo 2, quando Moisés estava lá no Egito, André, e aí Moisés vê um egípcio maltratando um hebreu. Moisés vê aquilo, o coração dele se enche de ira, de raiva. Ele pega o egípcio na mão e ele mata o egípcio com a mão. Outra vez, o Senhor fala para ele assim: Moisés, toca na rocha. Moisés com o coração irado, Moisés com o coração cheio de fúria, talvez cansado daquela jornada, cansado do povo, cansado do chamado, cansado de tudo. O que Moisés faz? Ele fere a rocha. E era só para tocar na rocha. Primeiro ele mata o egípcio. Ira. Brota para fora, coloca para fora aquilo que... Segundo, ele bate na rocha, ele fere a rocha quando era para tocar. E agora aqui, irmãos, presta atenção. Por causa de um minutinho de besteira, por causa de um momentinho sequer, por causa de uma, por causa de nada. Quando Moisés chega ao pé do monte, que ele olha o bezerro e ele vê aquele povo dançando e adorando e fazendo festa para aquele Deus, eu imagino que ele pensou no coração dele: poxa, então o que eu estava fazendo lá em cima? O que eu estou fazendo com esse povo aqui então? Eu tiro esse povo da escravidão, estou levando eles para a terra prometida, e olha a bagunça que eles estão fazendo. Eu imagino que na hora ele se arrependeu de ter arrancado aquele povo de lá. E o problema, irmãos, que agora não era mais o egípcio que estava na mão dele, e nem era o cajado com a rocha. Agora era a obra de Deus, que Deus tinha feito com a própria mão, com o próprio dedo, entregou para ele, confiou nele. Ele pega as tábuas e com raiva, com ódio, com ira, e ele quebra aquilo. Cara, quantas vezes nós fazemos isso? Nós pegamos aquilo que Deus nos deu e por um minutinho, por uma bobeirinha, por uma palavra, por uma desatenção, nós jogamos fora. Salomão diz assim aqui: por causa de um pouquinho de tolice, um pouquinho de estutícia, você coloca tudo a perder. E ali Moisés expõe mais uma vez, e ele quebrou aquilo que Deus tinha dado a ele, quebrou aquilo que ia servir a outras pessoas. Irmãos, quando nós falamos assim para Deus: eu não quero mais cumprir meu chamado, você pega a pedra e pá. Quando você aceita convites extraconjugais, você pega a pedra e pá. Quando você chega para sua esposa e você: era melhor não ter casado com você, praga ruim dos infernos, e vira as costas e sai. Você pega a pedra e tá. Você está quebrando aquilo que Deus te deu.
jogando fora aquilo que Deus confiou em você. E você pode esconder. E eu posso tentar esconder das pessoas, da família, dos pastores, mas de Deus não tem como, irmãos. Deus sabe quando foi que nós quebramos a pedra. Deus estava lá, Ele viu. Quando nós jogamos fora aquilo que Ele deu, aquilo que Ele confiou. Só que eu não quero parar aqui. Porque quebrar a pedra, todo mundo quebra. Não, pastor, não quebra não, quebra. Eu duvido se por um momento de besteira, se por um instante, você não perdeu a amizade que você não queria perder. Eu duvido que se por causa de uma palavra que você não pensou em falar ali na hora, eu duvido se você não machucou alguém. Eu duvido. Você já não falou para Deus assim: Deus, é o seguinte, sabe de uma coisa? Não quero saber de mais nada não. Chega de negócio de igreja, chega de negócio de evangelho, chega de negócio de Deus, chega de negócio de Jesus, chega de negócio de igreja, chega de negócio de coisa, chega de negócio de negócio. Tô fora. Aguento mais não. Aquele momento você está pegando a obra de Deus, que Ele confiou nas suas mãos, e você... Agora eu imagino Moisés depois, quando ele olha que a ira passa. Cara, o que eu fiz? Cara, Deus escreveu nesse negócio. Não foi o homem, foi o próprio Deus que me deu isso aí. Quebrar pedra, todo mundo quebra. Errar, todo mundo erra. Se você não erra, ou se você nunca errou, eu tenho dó de você. Paulo disse: aquele que está de pé, cuida que não caia. Psst, cuidado. Não aponta o dedo para quem caiu. Não aponta o dedo para quem quebrou a pedra. Você não sabe do dia de amanhã. Você não sabe do dia de amanhã. Quando Moisés ele vê aquela pedra no chão, tudo aquilo que Deus tinha feito, acabado, quebrado, ele olha para o povo. Aí Moisés me ensina algo, irmãos. Moisés me ensina algo, que é o que eu quero ensinar para vocês. Quando Moisés ele erra, ele faz isso, no mesmo instante ele se coloca de pé e ele diz: olha, quem é do lado de Deus e quem é do meu lado, vem para cá. É claro, irmãos, que quando nós quebramos a pedra vai ter consequência. É muito difícil você quebrar a confiança de alguém e depois as coisas continuar do mesmo jeito que era antes. Só que é possível restaurar. Pastor, quando é possível restaurar? A partir do momento em que você coloque de pé e diga assim: olha, eu errei, eu fiz isso aqui, não era para me ter feito, mas eu estou aqui de pé e eu quero recomeçar. Moisés se coloca de pé e fala: olha, quem é do lado de Deus e do meu lado, vem para cá. Naquele dia, irmãos, caiu mais de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas morreram. Por causa do bezerro, por causa da dança, por causa da idolatria. Só que Moisés não parou aí. Eu preguei essa semana aqui na Adna. E o Senhor falou algo no meu coração quando eu estava ministrando lá. Há muitas pessoas que quebram pedra e vai para longe de Deus. Há muitas pessoas que erram, joga fora aquilo que Deus deu para ela, e ela fica tão culpada, ela se sente tão mal, ela se condena tanto,
que ao invés dela se colocar de pé e recomeçar, ela se afasta. Ela vai para longe. Irmãos, Moisés, aqui no capítulo 33, no versículo 7, olha qual foi o comportamento de Moisés. Olha o que Moisés fez. Depois de ter quebrado a pedra, depois de ter jogado aquilo que Deus deu a ele fora, olha a maior lição aqui, presta atenção. 33, 7. Ora, Moisés costumava tomar uma tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Pastor, Moisés correu. Não. Pastor, Moisés foi armar uma tenda fora. Não. Aqui é que nós precisamos entender algo. Quando Moisés fez o que fez, depois de Moisés ter irado, Moisés pega e faz o quê? Vai tirar um tempo a sós com Deus. Ele constrói uma tenda longe do arraial, fora da bagunça, fora da conversa, estava muito recente. Moisés quebrou a pedra, você viu lá? Moisés pegou o mandamento de Deus e quebrou, você viu lá? E agora? Como é que vai fazer? Como é que vai ser? E o povo idolatria e briga e tal. Moisés pega e vai para longe do arraial e ele arma uma tenda lá. Pastor, o que é isso? Deixa eu falar para você. Moisés foi ficar perto de Deus. Eu posso te ensinar uma coisa? Quando você errar, quando você cair, quando você fraquejar, não corre de Deus não. Corre para Deus. Corre para Deus. Corre para Deus. Moisés arma a tenda e fica lá. E a palavra vai dizer que Deus entrava na tenda. E Moisés falava com Deus face a face. Então nunca aponte o dedo para quem quebrou a pedra e fala assim, está acabado para isso aí. Nunca mais se levanta. Você fala assim, ó, ciclano sumiu. Talvez você nem sabe, o cara está dentro da tenda falando face a face com Deus. Mas você não pode correr de Deus quando você quebrar a pedra. Você tem que correr para Deus quando você errar. Amém. Porque quando você corre para Deus, Moisés pega e vai para o secreto ficar com Deus. E lá no secreto, irmãos, ele recebe uma instrução. Fala assim, levanta a mão direita e fala assim, pastor. Ih, não fez não. Fala, pastor. Por que eu tenho que ir para a tenda ficar com Deus? Por que eu tenho que sair do meio do arraial e entrar para a tenda e ficar com Deus? Porque lá dentro da tenda, Deus vai te dar as instruções corretas que você precisa para recomeçar. Está entendendo, Edinho? Quando você vai para o tempo a sós com Deus, irmãos, tempo a sós mesmo. Pastor, mas eu não tenho tempo. Tem sim. Você está dentro do seu carro, lá é a sua tenda. Você está andando na rua, lá é a sua tenda. Você está dentro da sala de aula, dando aula. Agora é a hora do recreio. Você está lá, você está dentro da tenda. Você foi para dentro do seu quarto. Lá você está na tenda. E ali no secreto com Deus, Deus começa a restauração. Olha aqui para mim, presta atenção. Ali o Senhor começa a dar as direções. Você sabe por que muitas pessoas não conseguem se levantar de onde caiu? Porque ao invés de ir para Deus, elas se afundam mais naquilo que ela fez. Irmãos, o problema não é errar. O problema é você não se levantar de onde você caiu. O problema não é errar, todo mundo erra. Todo mundo que está aqui ó, já quebrou a pedra. Ó. Se não quebrou, meu irmão, bem-vindo, você vai quebrar. Qualquer hora dessa você quebra. Se você quiser vir falar comigo a hora que você quebrar, aí eu vou contar para você também quantas vezes eu já quebrei.
que olha só, presta atenção. Você não pode ficar aí. Nos dias mais difíceis da sua vida, é os dias que você tem que ficar com Deus. Nos dias mais difíceis da sua vida, é o dia que você tem que entrar para a tenda e falar: Deus, eu preciso falar com o Senhor face a face. O homem não resolve meu problema, meus amigos não podem resolver meu problema, meus professores não podem resolver meu problema, meu pastor não pode resolver meu problema. Deus, agora é o Senhor. Pastor, quando eu fico na tenda, quando eu entro em Deus, mesmo errado, mesmo sujo, fedido, depois de ter quebrado a pedra, e quando eu corro para Deus, o que acontece? Pastor, o Espírito Santo não pode vir sobre mim. Afinal de contas eu errei, eu quebrei a pedra. O Espírito Santo não tem problema com o seu pecadinho. Eu vou falar de novo. O Espírito Santo não tem problema com o seu pecadinho. Ele não tem nojinho. Ai, que nojinho, que coisinha. Eu vou pegar ele aqui. Ai. O Espírito Santo veio para lidar diretamente com as suas fraquezas. O Espírito Santo veio para te convencer das suas fraquezas. Ele é aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Como o Espírito Santo vai convencer alguém do pecado longe dele? Pastor, mas me ensinaram que quando o templo está sujo, o Espírito Santo sai correndo. Te ensinaram errado. Muito errado. Quando você quebra a pedra, o Espírito Santo está lá te ajudando a se levantar. Porque você sozinho não dá conta não. Aí depois, aqui no capítulo 34, versículo 1. Moisés fica de pé, entra dentro da tenda. Moisés toma uma decisão, e olha a decisão. Eu vou voltar para o monte. Pastor, que decisão que Moisés tomou? Eu vou voltar para o monte. Pastor, o que é voltar para o monte aqui? Eu vou voltar para o lugar da onde não era para me ter saído. Irmãos, quando você está em Deus, o diabo vai fazer de tudo para te tirar de lá. O dia que você fala assim: hoje eu vou jejuar, o café nunca teve tão cheiroso. Você passa 50 metros da padaria, o cheiro do pão está aqui dentro, ó. Você chega, vira o olho assim e fala: porque o diabo vai fazer de tudo para tirar você do monte. Moisés estava no monte, olha aqui. Moisés estava no monte, orando, buscando ao Senhor. Veio o problema, veio a crise lá embaixo. Ó, o povo está com crise lá embaixo. Você está em Deus, você entra em Deus, você vai para orar. Aí o diabo começa a falar: ó, você está com crise financeira, você tem que trabalhar. Ó, você está com isso, você está com aquilo, ó, sai correndo. Ó, vai fazer. E você sai louco fazendo coisa que nem era para você fazer. Irmãos, Deus não tem um lugar de passagem para você. Deus tem um lugar de morada para você. A sombra do Altíssimo não é para passar por ela, é para morar nela, é para ficar nela. E o diabo vai fazer de tudo para te arrancar de lá. O diabo fez de tudo para arrancar Moisés do monte. Ele desceu. Pastor, eu estou vivendo uma multidão de crise, uma multidão de problemas. Tudo isso é para tirar você do foco. Tudo isso é para tirar você de Deus. Agora eu não sei se você já saiu de Deus, desse monte. Agora uma coisa é certa: não importa se você quebrou a pedra, não importa se você errou, não importa se você pensou em jogar seu ministério fora, não importa se pensou em jogar sua família fora, não importa o que passou na sua cabeça. Eu só quero dizer o seguinte para você: Moisés disse assim, ó: eu vou voltar para o monte. Pastor, o que é voltar para o monte?
voltar ao início de tudo. Voltar ao início de tudo. Ou seja, ele está falando assim, ó, eu vou começar lá do começo. Onde eu estava. Da onde não era para me ter saído. E aí o Senhor fala para ele, ó. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Uau! Vira para o seu irmão e fala assim, uau. Não, você não fez. Vira para ele e fala assim, uau. Fala para ele, eu já estou começando a entender alguma coisa aqui. Você viu que a referência que Deus deu para Moisés foi as primeiras? Porque Deus é um Deus de recomeço. Ele não falou assim, Moisés, lavra 2 tábuas diferentes daquela. Ele falou, Moisés, lavra 2 pedras como aquela. Você lembra daquela? Olha aqui, irmãos, ó. 2 tábuas como as da primeira. Eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras. Pastor, eu não estou entendendo nada. Ai, pastor, Deus vai fazer algo novo na minha vida. Ai, pastor, Deus vai me dar uma palavra nova. Ah, peraí, se Ele te dá uma palavra nova, quer dizer que a que Ele te deu falhou. E a palavra de Deus não falha. Então Ele não vai te dar uma palavra nova. Ele vai restaurar a palavra que Ele já tinha te dado antes. Deus não muda, irmão, de plano, não. É, porque o plano de Deus comigo era um, agora mudou, agora já é outro. Que outro? Não é outro não. Lavra a tábua de pedra como as da primeira, e eu escreverei nela as mesmas palavras. Você lembra a palavra que Deus te deu lá atrás? Você lembra a promessa que Ele te fez lá atrás? Ele está falando assim, ó, levanta de onde você caiu, porque a palavra que eu te dei não vai ser frustrada. Eu vou cumprir na sua vida. Pastor, Deus me deu uma palavra, mas falhou. Não foi a palavra que falhou, meu irmão, foi você que quebrou a pedra. Mas é hora de se levantar e voltar para o monte. Sacode seu irmão pelo ombro e fala assim, é hora de voltar para o monte. Fala para ele, se o monte é seu lugar. Pergunta, por que você saiu do monte? Por que você saiu do monte? Irmão, teve gente aqui nessa igreja que começou o ano no pico do monte. Deus está falando, vamos voltar para o monte, porque no monte é lugar de intimidade, o monte é lugar de adoração, no monte é lugar de ver Deus face a face. Eu vou escrever nela as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você, Moisés, quebrou. Deus está falando, eu vou escrever. Irmãos, olha aqui para mim, irmão, por favor, você não está entendendo isso aqui. Eu vou escrever as mesmas palavras. As mesmas palavras que estavam naquela tábua, Moisés, naquela pedra que você quebrou. O que Deus está falando? Deus está dizendo assim para Moisés, Moisés, eu quero restituir. Ei, irmãos, deixa eu te contar uma coisa. Cadê os pastores? Só os pastores aqui, levanta as mãos. Quem é pastor aqui, pastora? Ó, aqui, ó, os pastores aqui, ó. Tá lá um monte ali atrás, aqui. Ó, presta atenção. Vocês lembram da primeira unção? Vocês lembram da primeira unção? Irmãos, não existe nada mais gostoso, pastor Elton, do que a primeira unção. Irmãos, na primeira unção, você passa perto de um doente, você nem toca nele, ele é curado.
Você ouve a notícia que ele foi curado e você nem... Porra, mas eu não... Nem... Nem. Irmãos, na primeira unção, você tem uma força, um fogo, uma paixão pelo negócio, que olha, eu vou te dizer uma coisa, só quem já viveu isso sabe o que eu estou falando. Eu estou dando exemplo dos pastores, mas olha para você agora. Parece que o tempo vai passando, a gente vai esfriando, né? Parece que o tempo vai passando, a gente vai ficando menos fiel. A gente vai achando que sabe das coisas, irmãos. E achar que sabe é um problema. Aí aquilo que era tão simples, que era uma cura de dor de cabeça, aí a gente já não acredita mais, já não acredito mais, agora eu já estou em outro nível. Na verdade, irmão, não é outro nível, nós estamos incrédulos. Porque a primeira unção, nós pegamos ela e ó, com o nosso conceito, com palavras erradas, com decisões tolas, por um momento de besteira. Você lembra da primeira unção? Fala a verdade. Talvez tenha alguém que fala assim: pastor, mas eu sou muito novo na igreja. Olha aqui, você lembra da primeira unção que foi derramada sobre você? Cara, o que era aquilo? Aquilo te alimentou por meses, meses e meses, ficava cheio assim, aquela glória, aquele negócio. E Deus está falando assim, ó, você só precisa me entregar a tábua na mão. Você só precisa, Moisés. Aqui, irmãos, deixa eu dizer um negócio para você aqui que eu não disse lá na Adna, presta atenção. Da primeira vez, nós lemos ali que Deus esculpiu a pedra. Foi Deus que esculpiu e escreveu dos dois lados. Aqui, no recomeço, Deus está falando: Moisés, eu vou escrever. Eu vou restituir, vai ser com as mesmas palavras. Mas agora o responsável em lavrar a pedra é você. Uau. Uau. É você que tem que levantar e vir. Jesus disse: vinde a mim. Ele não disse: eu vou até você. Ele falou: vinde a mim. Aquele que vir a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas a responsabilidade de pegar a pedra, lavrar a pedra, entregar nas mãos de Deus. Eu estou aqui de novo. O Senhor sabe que eu já quis jogar tudo para o alto. O Senhor sabe que por um momento eu não queria mais. Eu joguei fora o meu dom, meu talento, eu joguei fora meu chamado, meu ministério, eu já estava me esfriando em tudo. Eu joguei fora minha família, eu joguei fora meus filhos. Eu não fui um bom filho, eu não fui um bom pai, eu não fui uma boa mãe. Mas está aqui. Faz como da primeira vez. Escreve as mesmas palavras, restitui, Jesus. Cara, tem muita gente que só não rompeu ainda porque ainda não entendeu que o que
Deus quer fazer na sua vida é restaurar. Deus quer restaurar você por completo. Ele disse: olha, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até no dia de Cristo. Ah, irmãos, e nossa igreja é uma igreja de restauração. Deus tem nos usado, irmãos, para restaurar as famílias, restaurar as vidas. Pessoas que chegam aqui feridas, pessoas que chegam aqui machucadas, pessoas que chegam aqui sangrando, que chegam aqui sem esperança do ministério. Nós somos responsáveis em ajudar elas, esculpir a pedra e entregar para Deus, falar: Deus, escreve de novo, escreve de novo, escreve de novo. O que você precisa que Deus restaure na sua vida hoje? Eu estou falando de restauração. O que você precisa que Deus restaure na sua vida hoje? Eu sei o que Deus precisa restaurar na minha, irmãos. Eu sei o que Deus precisa escrever de novo na minha tábua. Você sabe o que nos mata? O que nos mata é o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa prepotência. E achar que tudo está bem, que tudo está bem quando não está. O Senhor disse: olha, eu restaurarei as portas que foram queimadas, as portas que foram derrubadas. Eu restaurarei a casa caída de Israel. Pessoas que não têm mais força nem para orar, e precisa ser restaurado nessa área. Pessoas que precisavam estar aqui em cima ministrando adoração, cantando para o Senhor, só que ela já foi tão ferida, ela foi tão machucada, ela já foi tão dilacerada que ela não quer isso mais. E esse ministério precisa ser restaurado na vida dela. Ministérios intercessórios, ministérios de apaciguamento, ministério de consolo. Pastor, minha vida está em cacos, em pedaços. O que você precisa que Deus restaure? Ele está falando: eu vou escrever de novo. Ele está falando: eu vou escrever de novo. E o meu plano não mudou não, eu vou escrever as mesmas palavras. O meu plano não mudou, eu vou escrever as mesmas palavras. Sabe, a gente pensa assim: será que Deus um dia vai fazer de novo na minha vida? Ele está falando: vou, e eu vou escrever as mesmas palavras. Ah, tá vendo lá, diz que ia ser isso, diz que ia ser aquilo, diz que Deus tinha feito uma promessa, aconteceu foi nada, não vai acontecer foi nada. Deus está dizendo: eu não desisti, eu vou escrever as mesmas palavras. Eu queria que você olhasse dentro do olho de alguém e falasse para ele: olha, existe restauração para você. Fala para ele: Deus tem restauração para a sua vida. Fala: Deus tem restauração para a sua vida. Fala: Deus tem restauração para a sua vida. Deus tem restauração para a sua vida. Deus tem restauração para a sua vida. Vamos subir o monte, irmãos. Vamos subir o monte. Vamos subir o monte. Você tem que voltar. Você tem que voltar. Você tem que voltar. Volte, 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 volte. Quais foram os planos, os sonhos que você falou para Deus? Quais? Quais? Você lembra? Quais foram as promessas que você fez a Deus? Que você ia orar mais, que você ia queimar mais, que você ia servir mais, que você ia ofertar mais, que você ia fazer mais, que você ia... Ele está falando: eu quero. Irmãos, é profético isso aqui, irmãos. É profético isso aqui, irmãos.
no ano de 2015. No final de 2014 para 2015, o Senhor nos deu uma tarefa aqui nessa cidade, que era alimentar os moradores de rua. E o Senhor levantou algumas pessoas comigo, como o irmão Carlinhos, pai da Fernanda, Badel, Abraão, o pastor Beto e outras pessoas mais, e alguns jovens, e nós começamos a alimentar os moradores de rua. O Augusto, a Adri, a Rosa contribuía, e nós começamos a alimentar os moradores de rua, e nós começamos a ser bênção na vida deles. E depois de algum tempo à frente, alguns anos eu acho, nós paramos, nós deixamos de lado, nós desistimos. E essa semana, o Augusto, mais a Adri, o pessoal da intercessão me procura e fala assim: pastor, nós precisamos falar algo para o senhor. Alessandra, nós voltamos a alimentar os moradores de rua. Nós voltamos a servir as pessoas que estão com fome nas ruas. E eu queria que o Senhor nos abençoasse. E nessa hora que o Augusto falou para mim, essa palavra veio no meu coração. Eu vou escrever as mesmas palavras. Filho, não é que eu vou fazer tudo novo. Eu já sou a sua novidade de vida. A minha vontade é restaurar aquilo que se perdeu no meio do caminho, aquilo que vocês deixaram de lado. Tem muitas coisas na sua vida que Deus quer restaurar, cara. Coisas que se perderam na caminhada, sonhos que foram deixados de lado. Ele está dizendo para você: olha, não para de sonhar, porque eu quero escrever novamente. E eu não desisti daquela primeira palavra que eu te dei. Eu ainda estou naquela palavra, eu ainda estou naquela palavra, eu ainda estou naquela palavra. Eu ainda estou naquela palavra. Eu ministrava num lugar uma vez. Essa palavra aqui é tudo para mim. E tinha muita gente naquele lugar. Oh, Jesus, me ajuda. E Deus tomou um pastor americano naquele lugar, e ele começou a falar, e uma pessoa começou a traduzir o que ele estava falando. E ele falava assim: eu vou te levar nos quatro cantos da terra. Eu te tirei daquela sala de hospital, quando você tinha alguns meses de vida. Eu mudei o seu nome. Eu não chamava Daniel, irmãos, meu nome era Bruno. A minha mãe tinha colocado meu nome de Bruno. E o pastor chegou dentro daquele lugar onde eu estava morrendo. E o pastor falou: eu vim aqui orar pelo Daniel. A minha mãe falou: não, não tem nenhum Daniel aqui, o nome dele é Bruno. Ele falou: não, o nome dele não é Bruno, o nome dele é Daniel. Deus disse que o nome dele é Daniel, e ele vai tocar a geração dele, ele vai tocar as nações. Depois de alguns dias eu saí daquele lugar. E esse pastor ministrou isso, o Senhor usou ele para falar isso comigo. Eu te tirei daquela sala de hospital que você estava morrendo, porque eu vou levar você, eu vou enviar você aos quatro cantos da terra, anunciar o meu evangelho para o meu povo. E muito tempo se passou, irmãos. E de vez em quando eu lembro dessa palavra, e eu tenho um temor muito grande sobre essa palavra que eu recebi. E às vezes eu fico me perguntando: Deus, quando vai ser? Quando vai ser? Será que isso vai acontecer? E Deus vem e diz assim: olha,
É a mesma palavra, não vai mudar. Eu vou escrever as mesmas palavras. É como se Deus estivesse falando para você assim: olha, eu não desisti. É as mesmas palavras. Eu não mudo. A minha palavra não tem sombra de variação. Se eu falei para você que eu vou salvar o seu marido, eu vou salvar o seu marido. Se eu falei para você que eu vou salvar os seus filhos, eu vou salvar os seus filhos. Se eu prometi para você que você será uma bênção nessa terra, eu não vou mudar, você vai ser uma bênção nessa terra. E não importa se você quebrou a pedra ou não, fique de pé, entre na tenda, suba para o monte, porque lá é o seu lugar. Fica de pé. Irmão, já tem gente aqui no altar. Se você quiser fazer isso aqui também, pode vir, pode vir. Já tem pessoas aqui se ajoelhando no altar. Se você quiser fazer isso, pode vir, sai do seu lugar e vem. Faz de novo, seu povo clama-te mais uma vez.